Muito bem, senhoras e senhores, vamos dar sequência ao nosso estudo, a resolução de questões aqui no canal Exame de Ordem, questão de número 21. Questão de número 21. Vou identificar o tema. Relativamente à resposta do reclamado, o tema é resposta do reclamado. Quando eu falo de resposta do reclamado, eu estou falando de exceção, tá? Pode ser exceção de incompetência em razão territorial. Posso falar da exceção em razão à suspeição ou do impedimento do juiz. E ainda eu tenho como resposta do réu a própria contestação, que é aí a resposta mais usual aqui no processo do trabalho. Então já vi que ele quer resposta do reclamado, tá? E ainda ele quer a opção correta. Beleza? Já identificamos aí duas principais situações que precisamos identificar numa questão. Letra A. Quando forem notificados para a ação vários reclamados, com diferentes procuradores, o prazo para a contestação será contado em dobro. Gente, vem comigo. Esse prazo do artigo 191 do CPC, nós já estudamos no nosso curso regular, que não se aplica aqui no processo do trabalho, porque fere o princípio da celeridade, tá? E o 769, quando diz, o 769 da CLT, quando diz que eu posso utilizar o processo comum, posso sim utilizar desde que não fira os princípios do processo do trabalho. Não pode ferir princípios, tá? Então, eu não posso utilizar o 191 do CPC, porque fere princípios do direito do trabalho, tá? E aí, pessoal, também eu tenho que observar a OJ 310, tá? Que faz parte aqui desse exercício, e procurar entender como um todo essa resposta do réu, ou resposta do reclamado. Porque a resposta do reclamado ele vai estar envolvendo agora não só a contestação, tá? Que essa contestação ela vai ser apresentada de forma verbal ou por escrito, tá? Se for de forma verbal, tem 20 minutos, e aí o princípio da oralidade, o princípio da informalidade, né? E vou ter que analisar também a questão da suspensão, tá? Da suspeição, e ainda do impedimento do juiz, tá? Então, matéria de contestação é apresentada em audiência, eu tenho 20 minutos de forma verbal ou vou apresentá-la por escrito, que é o mais comum, tá? Se for a exceção em relação à incompetência em relação ao lugar e ainda a exceção por suspeição ou impedimento do juiz, isso eu vou trazer em sede de preliminar, na minha contestação, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas, né? Em sede de preliminar, gente, contestação, isso se nós formos falar lá do cível, tá? Do cível. Porque aqui no processo do trabalho, embora não seja aula de prática, quando eu falo de exceção, na verdade, na Justiça do Trabalho, eu tenho que apresentar uma peça em apartado, tá? Uma peça em apartado. Se o juiz acolher a minha exceção, tá? É uma forma de resposta, tá? Se o juiz acolher a minha exceção, tá? Na peça apartado, essa será a minha resposta, tá? Porque lá no cível eu faço a minha contestação e preliminarmente eu já trago exceção, eu já trago exceção de incompetência suspeição do juiz ou impedimento, eu já trago em sede de preliminar na mesma peça. Aqui na Justiça do Trabalho eu vou trazer em peça apartado, tá? Eu trago em peça apartado. Você que vai fazer processo do trabalho, segunda fase, vai fazer a segunda fase com a gente, é uma dica já antecipando, que eu tenho certeza que vai passar na primeira, né? Então, quando forem notificados para as ações de vários reclamados,
com diferentes procuradores, o prazo para contestação será contado em dobro. Gente, a primeira audiência desimpedida, ela vai ser de no mínimo 5 dias após o recebimento da notificação. Então, da postagem, presume-se 48 horas que a empresa recebeu. Postou, presume-se 48 horas, ele recebeu essa notificação. Do recebimento, a primeira audiência só pode ser após 5 dias. 5 dias. Eu tenho 5 dias para elaborar minha defesa, essa seria a ideia. E no dia da audiência, 20 minutos para apresentar de forma oral ou então apresentá-la por escrito, né? Agora, esse prazo em dobro, se for o prazo em dobro para o ente público, Estado, município, Distrito Federal, a União, a autarquia, fundação, enfim, o prazo é em quádruplo para contestar. Então, prazo em quádruplo para contestar, então, em vez de eu ter 5 dias a primeira audiência designada, pula para 20. Somente a primeira audiência, se for um ente público, depois de 20 dias. Tá? Esse é o prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, quando for esse um ente público. Tá? O que o examinador fez aqui? Ele tentou te confundir, tá? Trazendo que o prazo será em dobro, lá do 191 do CPC, quando na justiça comum, quando nós temos o litisconsorte, ou seja, várias pessoas no polo ativo, várias pessoas no polo passivo, tá? E eles têm procuradores diferentes, eu tenho o prazo em dobro para apresentar a contestação. O prazo de 15 dias passa a ser para 30 dias. Essa regra não se aplica aqui no processo do trabalho, tá? Então, letra A para a gente não serve. Se ele quer a correta. Vamos lá, pessoal. De acordo com a CLT, o fato do juiz ter parentesco consanguíneo ou afinidade até o 3º grau em relação à pessoa litigante é causa de suspensão, tá? Devendo ser questionada via exceção, tá? Via exceção, no caso de não pronunciamento pelo próprio magistrado. O magistrado pode dizer, opa, eu não vou julgar esse caso porque eu sou suspeito até o 3º grau. Artigo 801 da CLT, tá? Pode. De ofício? Pode de ofício. Se ele não faz de ofício, quem tem que fazer isso, gente, na suspeição? Suspeição é aquele caso que é parente, tá? Tem interesse na causa. Parente, na verdade, ele está dizendo aqui por afinidade, tá? Parentesco consanguíneo ou afinidade ao 3º grau. Então, quando eu falo de afinidade, tá? Quando eu falo de suspensão, é aquele que eu tenho que provar, o interesse da causa, a afinidade, a amizade, tá? Então, eu tenho que provar, e essa é difícil eu conseguir provar isso. É uma prova robusta, né? Agora, quando eu falo de impedimento, ou seja, ele já atuou em um determinado processo, ele já foi parte, enfim, você tem que dar uma verificada na legislação, no 801 da CLT, que vai trazer uma regrinha bem bacana para a gente aí. O que acontece aqui, pessoal? Ele pode, de ofício, se declinar suspeito. Suspeito. Tá? Embora, se aqui na Justiça do Trabalho, o 801 ele não menciona sobre a suspensão e o impedimento, ele só fala de suspensão. Tá? Então, tanto no caso de amizade, interesse da causa, ele só fala de suspensão. Mas é perfeitamente cabível aí a questão do impedimento. Tá? Do impedimento. Então, como a CLT ela juntou tudo num pacote, vou trazer para você uma breve explanação, que o impedimento, na verdade, é quando, aqui se nós formos buscar de acordo com o cível, esse grau de parentesco que eu consigo demonstrar através de um simples documento, ainda eu estou falando de impedimento, tá? De impedimento. Agora, se eu falo de amizade, interesse na causa, amigo capital, inimigo, aí eu estou falando de suspeição. Quando eu falo de suspeição, aí eu preciso de uma prova mais robusta, é difícil provar a suspeição. O impedimento não.
O impedimento já tem um documento, ele já funcionou no processo, ele tem um interesse na causa que eu consigo demonstrar, ele já advogou para esse camarada, enfim. Eu tenho que ter uma prova mais simplória, porque eu tenho um documento. Na suspensão, não. Suspensão, a prova é mais robusta. A CLT, ela não fez essa diferença. A CLT, ela só tratou da suspensão, que está no 801. Tá? Por isso que aqui você pode se questionar. Professor, mas aqui ele falou de afinidade. Afinidade não seria uma suspensão e o parentesco não seria um impedimento, tá? Que eu consigo demonstrar através de um simples documento. Tá? Ora, o seu raciocínio está correto. No entanto, a CLT não fez essa separação. Tá? Então, a letra B, para nós aqui, ela está perfeita. De acordo com a CLT, de acordo com a CLT. De acordo com a CLT, o fato do juiz ter parentesco consanguíneo ou por afinidade até o 3º grau, tá? Em relação às pessoas litigantes, é causa de suspeição. Por quê? Porque ele está pedindo de acordo com a CLT. Ele não está dizendo de acordo com o Código Civil. Tá? Devendo ser questionada via exceção. Perfeito. Peça apartada. No caso de não pronunciamento pelo próprio magistrado. Se o magistrado se pronunciar, tá? Tudo bem, senão a parte interessada deve arguir a exceção. Então, para a gente aqui tá bonitinho essa B. Vamos ver a C. A perempção, a conexão e a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar pode ser alegado quando da discussão de mérito. Não, gente. A perempção, a conexão, a falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar, ela deve ser arguida em preliminar. Aí sim, nós não estamos falando de exceção agora. Nós estamos falando de preliminar. 301 e 302 do CPC. 301 e 302 do CPC. Quando isso acontece, pessoal, eu devo arguir na minha peça, mas em sede de preliminar. A perempção, a conexão ou outra prestação que a lei exigir como preliminar. Eu não posso discutir isso em sede de mérito. Então, essa questão também está incorreta. Ele quer a correta, né? Cabe ao reclamado manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiro os fatos não impugnados, ainda que em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Gente, o que acontece? Presume-se verdadeiro os fatos, aonde o reclamado, no momento de apresentar a sua defesa, ele não fez defesa ponto a ponto, ou seja, cada pedido que o autor, cada pedido que o reclamante realizar, o reclamado ou aquele réu, tá? Se assim você entende? Ele deve combater ponto a ponto os pontos trazidos a iniciais, ou seja, os pedidos a iniciais. Ponto a ponto. Agora, se ele não fizer, presume-se verdadeiro os fatos, o qual ele não arguiu. Ele não contestou. Só que, se no conjunto, se essa análise dessa defesa, dessa inicial, tem pontos que, através de documentação já apresentada pela reclamada, tá? O juiz observar que tem ali, por exemplo, hora extra que a empresa não contestou. Férias, vamos falar das férias. Férias que a empresa não contestou, mas tem, né, a empresa juntou, ou então o próprio empregado juntou o comprovante de férias. Ora, e ele diz na própria inicial, olha, eu não recebi férias, mas tem documentação na inicial, ou tem documentação na defesa, que demonstra o pagamento das férias. As férias foram pagas, então vou presumir verdadeiro na inicial que não foi paga as férias. Então, nesse caso, não é absoluta essa questão dessa confissão. Poderá o juiz, o magistrado, portanto, negar e dizer o seguinte, olha,
não vou conceder esse pedido. Porque, embora a empresa não contestou pontualmente, deixou passar em albis aí, ou em branco, de contestar o pedido das férias, eu não vou conceder, porque eu verifiquei que tem o comprovante de pagamento dessas férias. Então, ó, cabe ao reclamado manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, ou seja, ponto a ponto. Presumindo-se verdadeiros os fatos que não impugnados. Aqueles que ele não impugnar, presume-se verdadeiro. Ainda que em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Gente, ainda em contradição com a defesa, em seu conjunto, se o conjunto da defesa, tá, traz uma situação em que eu demonstre que foi pago as férias, mesmo eu não contestando essas férias, pedido na inicial desse reclamante, tá? Mesmo que eu não impugne, mas se o conjunto dessa defesa, tá, demonstrar que foi paga as férias, o juiz pode negar esse pedido. Não vai presumir verdadeiro, porque seria enriquecimento sem causa. Tá? Então, quando ele traz aí, ainda que em contradição com a defesa considerada no seu conjunto, então vou presumir verdadeiro os fatos, mesmo caindo em contradição, mesmo na própria defesa eu já apresentando documentos que demonstrem que foi pago. Então, o juiz vai dar para o reclamante, esse pagamento de férias? Não, gente, não. Portanto, essa aqui também não nos interessa. Por quê? Tá? Por quê? Mesmo que essa primeira parte está correta, cabe ao reclamado manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Perfeito. Presumindo-se verdadeiro os fatos não impugnados. Ótimo. Perfeito até aqui. Tá? E aí ele teria que dizer o seguinte: caso seja verificado que o conjunto da defesa demonstre que realmente não tem direito o reclamante ao pedido XYZ, tá? Bacana. Aqui ele disse não, ainda que em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Então, por esse motivo, a questão está errada. Portanto, aqui o gabarito para a gente é a letra B, 801 da CLT. Por quê? A letra B aqui, pessoal, de acordo com a CLT, o fato de o juiz ter parentesco por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau civil, em relação às pessoas litigantes, a causa de suspensão devendo ser questionada via exceção, no caso de não pronunciamento pelo próprio magistrado. Bacana? Portanto, nosso gabarito, letra B de bola. 22. Questão de número 22. No que diz a respeito à exceção de suspeição, assinale a opção correta. Então, mais uma vez, suspeição. Tá? E ele quer a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta. Tá? Vamos lá. Vamos para a primeira alternativa. A suspensão será admitida se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado, ou, finalmente, se procurou, de propósito, motivo de que ele se originou. Pessoal, aí você tem que buscar o 893 da CLT, tá? O 893 da CLT. Gente, nesse caso, a suspensão será admitida do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já o conhecia, ou que, depois conhecida, aceitou o juiz recusado, ou, finalmente, se procurou de propósito ou motivo de que ele se originou. Gente, nessa parte aqui, final, não é admitido quando esse empregado, tá? Esse empregado, ele provoque. Se ele provocar essa suspeição, ou seja, ele conhece o determinado juiz que vai julgar sua causa e, de repente, ele encontra com aquele juiz. E ali, ele agride aquele juiz para se tornar inimigo. Ele quer fugir daquele juiz, se tornar inimigo. Quando ele provoca essa situação,
tá? Ele provocou, essa situação não ocorreu naturalmente. Quando ele ficou sabendo que era aquele juiz, ele provocou essa suspeição. Quando ele provoca essa suspeição, ela não será aceita. E o que diz o exercício aqui? A suspeição será admitida do processo que constar que o recusante deixou de alegá-lo anteriormente. Ele não alegou anteriormente porque ele não tinha motivo, tá? Quando já conhecia. Ou que depois de conhecida aceitou o juiz recusado. Ou finalmente se procurou de propósito. Ele procurou a suspensão de propósito, tá? O motivo que ela se originou. Então, se originou a suspensão porque ele provocou, ele quis. Nesse caso, não é considerado o juiz suspeito quando este empregado ou empregador ele provoque essa suspensão. Então, aqui, ele está admitindo que isso é possível. Quando ele provoca esse juiz, o empregado ou empregador provoque essa suspensão, é admitida. Não é admitida porque ele procurou. Quando ele procura, não é cabível a suspeição, tá? Portanto, essa letra A não nos interessa. Letra B. Das decisões sobre exceção de suspensão, salvo quando esta se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-los novamente no recurso que couber da decisão final. Pessoal, aqui das decisões interlocutórias, que a decisão de uma exceção é uma decisão interlocutória. Dessa decisão não cabe recurso, tá? Não cabe recurso. Então, essas decisões interlocutórias, tá? Não é uma sentença, é uma decisão interlocutória, não cabe recurso. Então, das decisões sobre a exceção de suspensão, salvo quando esta, tá, se terminativa, aí tudo bem. Quando não é terminativa, não cabe. Então, das decisões sobre a exceção de suspensão, salvo quando essa ser terminativa do feito, não caberá recurso. Por quê? Porque aqui é uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória não cabe recurso. Podendo, no entanto, as partes alegá-la novamente no recurso que couber da decisão final. Tem uma decisão final, uma sentença, cabe que recurso? De uma decisão da vara, cabe recurso ordinário. Dessa decisão da vara, que cabe recurso ordinário, em sede de recurso ordinário, eu posso arguir uma suspensão. Eu posso arguir uma suspensão. Eu posso arguir o impedimento, tá? Então, como a CLT trata de suspensão, eu falo em sede de suspensão. Cabe, tá? De uma decisão terminativa do feito ou de uma decisão definitiva que caiba recurso, tá? Alegá-las, eu posso em sede de recurso ordinário, tá? Em sede de recurso ordinário. Ou ainda, posso alegar também, gente, em sede de ação rescisória, porque se correr isso aí em recurso ordinário, recurso de revista, ninguém observou isso, posso arguir isso aí, posso pedir também na rescisão, através de uma ação rescisória, tá? Arguindo que teve vício nesse processo, porque o juiz era suspeito da época, tá? Então essa questão, essa alternativa B é justamente o que precisamos, porque não cabe recurso, tá, dessa decisão, porque é uma decisão interlocutória, é uma situação aí que o juiz decidiu no curso do processo, então uma decisão interlocutória, em regra não cabe recurso. Você sabe que em regra, mas existe a exceção, que é o pedido de revisão, tá? Que quando o juiz estipula um valor da causa, as partes não concordam com o valor da causa, pode questionar o juiz vai designar e vai decidir se mantém o valor da causa ou não. O juiz manteve o valor da causa no prazo de 48 horas, aí é uma decisão interlocutória, mas no prazo de 48 horas, você pode pedir para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Em sede de revisão, é um recurso pedido de revisão. Revisão do quê? Do valor da causa, ordem estabelecido pelo juiz da primeira instância, tá? Então, essa letra B está linda e maravilhosa, porque, de fato, não cabe em sede de decisão interlocutória recurso, salvo se for terminativa do feito, tá? As partes alegaram novamente no recurso que couber ou seja, de uma decisão final, tá? Aí eu posso
interpor um recurso e desse recurso eu posso arguir a exceção de suspeição. Bacana? Portanto, essa letra B está bonitinha para a gente. Vou deixar ela marcadinha aqui. Vamos avançar? Letra C. Letra C diz assim: em razão do princípio do juiz natural, não cabe falar em suspensão do juiz na justiça do trabalho. Gente, que absurdo essa alternativa. O princípio do juiz, ele está relacionado com a imparcialidade. Com a imparcialidade. Lá do artigo 5º, tá? Com a imparcialidade. Então, cabe perfeitamente a arguição da exceção de suspensão na justiça do trabalho. Letra D. Parentesco de terceiro grau civil, em relação às pessoas litigantes, não é motivo para juiz dar-se por suspeito. Sim, é o que nós estudamos lá no 803 da CLT, tá? Então, por parentesco, até o terceiro grau, que você pode encontrar como impedimento, tá? É motivo, sim, de ele ser considerado suspeito. Bacana? Portanto, o nosso gabarito, lindo e maravilhoso, letra B, nos termos do 799, parágrafo 2º da CLT. Mais uma questão? Questão de número 23. Questão de número 23. Vamos lá. Ao término de uma relação empregatícia, quando negados a prestação de serviço ou despedimento, o ônus da prova é o término da relação de empregatícia, quando negados a prestação de serviço e o impedimento. O ônus da prova é de quem, gente? Súmula 202 do TST. Quando é negado o vínculo de emprego, tá? É aquela regra que nós estudamos do 818 e o 313 do CPC. 818 da CLT, 313 do CPC. Ora, quando o empregado diz, eu trabalhei, e a empresa nega o vínculo, tá? Ou ainda, quando a empresa nega a prestação de serviço, tá? O ônus da prova é de quem? Então, o término da relação empregatícia, quando negado a prestação de serviço, a empresa nega, tá? A prestação de serviço. E a empresa nega o despedimento, ou seja, eu não mandei ele embora. Quem tem que provar isso? É o empregador, tá? Súmula 202. Vamos lá. Empregado é o empregado, pois trata-se de prova da relação de emprego? Não. Não é o empregado. O empregado, por caber ao autor a demonstração dos fatos por ele alegados, tá? É do empregado? Não. De acordo com a súmula 202, tá? Ao empregador, pois vigora o princípio, já falei desse princípio para vocês, ó, da continuidade da relação de emprego, que constitui presunção favorável ao empregado. Perfeita essa questão aqui, essa alternativa. Alternativa letra C, gente. Alternativa letra C, tá? Vamos ver por que não é a D também. Ao empregador, pois cabe este demonstrar, em qualquer caso, a prova dos fatos alegados por qualquer das partes, por vigorar no processo do trabalho o princípio do indúbio pro mísero. Gente, não. Não são todos os fatos, tá? Não é todo o ônus da prova do empregador, tá? Por qualquer das partes alegados, quem deve provar é o empregador? Não. Você vai observar a regra do 313, tá? E a regra do 818 da CLT. Precisa observar essa regra. Então, olha, empregador, pois cabe a este demonstrar em qualquer caso, olha, gente, qualquer caso, a prova dos fatos alegados por qualquer das partes, olha, qualquer das partes, tá? Por vigorar o processo do trabalho, tudo bem, processo do trabalho, o princípio indúbio pro mísero ou indúbio pro operário, tudo bem, mas qualquer caso, é o empregador que tem que provar? Não, fato constitutivo, quem tem que provar é o reclamante, tá? Então, portanto, aqui o nosso gabarito lindo e maravilhoso, perfeito, é a letra C, súmula 212 do TST. Súmula 212 do TST. Bacana? Eu estou dando uma olhada aqui, pessoal, falei súmula 212, tem a súmula 212, e eu falei também a súmula
202. Deixa eu verificar aqui qual é a súmula correta, tá? Vamos ver aqui qual é a súmula. Deixa eu voltar aqui na questão. Questão de número 23. Questão de número 23. Vamos ver aqui, questão de número 23. Opa, cheguei nela. Questão de número 23 é a questão que trata do término da relação empregatícia. Tá? Término da relação empregatícia. Vamos ver aqui qual é a súmula. Súmula 212. É a súmula 212, tá? Falei súmula 202, dá um desconto aí, não sei todas as súmulas de cor, não. Então é súmula 212, tá? Então está correto aqui. A minha fala, súmula 202, é que está errada, tá? Então, súmula correta, súmula 212. Isso, gente, cai muito em prova, tá? Então, gabarito letra C. Outro caso concreto. A banca adora caso concreto, pessoal. A banca adora isso. Questão de número 24. Vamos lá? Francisco trabalhava na empresa ABC Limitada, a qual, encerradas suas atividades, dispensou todos os seus empregados sem justa causa. Francisco resolveu, então, ingressar com a reclamação trabalhista para obter o pagamento do adicional de insalubridade. Com base na situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. O que ele quer aqui, gente? Alternativa correta. Ele quer a alternativa correta, tá? Se ele quer a alternativa correta, eu preciso analisar o seguinte. Qual é o tema? O tema é de insalubridade e o tema também envolve prova, perícia, tá? Provas, perícia, prova pericial. Vamos ver, então, o que ele me traz sobre esse tema. Não é possível estabelecer condenação por adicional de insalubridade, visto com o encerramento das atividades da empresa, a realização da perícia torna-se inviável. Gente, e aí? O empregado vai ficar a ver navios? O empregado não vai ter condições de receber esse adicional? Será? Não, gente. O juiz pode se utilizar de outros meios de provas para buscar essa perícia, para buscar a solução desse caso. Se a empresa fechou as portas, ele pode buscar um outro processo que já foi submetido à apreciação do judiciário em relação a essa empresa. Pode. Então, ele pode buscar o processo do Manuel, que trabalhava lá na época, que também pleiteou a insalubridade. Ele pode usar prova emprestada. Mesmo que a empresa fechou as portas, ele pode se utilizar de outros meios de provas, porque ele tem um caso concreto e o Estado precisa dar solução para essa situação. O Estado precisa resolver. E aí o Estado vira e fala assim, olha, não vou resolver, porque a empresa fechou as portas, tá? E fica impossível a realização da perícia. Não, ele pode se utilizar de prova emprestada. Quando não for possível a realização da perícia por motivo de encerramento da atividade da empresa, o juiz pode utilizar-se de outros meios de provas para julgar o pedido de pagamento adicional de insalubridade. Perfeita essa alternativa, tá? Alternativa B. Mas vamos ver as outras? Ocorrendo o encerramento das atividades da empresa, fica prejudicado o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, pois fica descaracterizado a atividade na condição insalubre. Gente, e o princípio da proteção? E o princípio da proteção? A parte hipossuficiente, a parte que necessita de proteção do Estado. O Estado agora não julgaria, não resolveria essa situação, iria dizer para esse empregado, olha, empregado, eu como Estado não tenho como solucionar o seu problema. Tá? Então, portanto, aí, letra C não nos interessa. Letra D. Uma vez que trabalhou em condições insalubres durante todo o vínculo com a empresa, vindo a pleitear o pagamento adicional, somente após a ruptura do contrato de trabalho, caracteriza-se renúncia tácita por parte de Francisco ao adicional. Gente, princípio. Olha aí a importância de princípios, né? Princípio da irrenunciabilidade de direitos. Não se pode renunciar direitos. Não posso renunciar direitos, tá? Um princípio que nós estudamos lá em Direito Material do Trabalho. Portanto, aqui, pessoal, gabarito, letra B, tá? OJ 278 da SDI 1. OJ 278 da SDI 1. Muito bem. Diante disso, fechamos aqui mais um bloco,
trazendo aí resolução de questões. Temos mais ainda, hein? Temos mais. Resolva aí algumas questões, vamos virar o bloco, em seguida voltamos com mais resolução de questões de direito processual do trabalho. Te aguardo.